necessário que a gente seja transparente e volte aqui para apresentar os resultados daquilo que a gente se propôs a fazer. Bom, e para dar início ao nosso encontro aqui, eu queria convidar o diretor da nossa usina aqui de Monlevade, da ArcelorMittal Monlevade, Fabiano Cristelli de Andrade, para fazer a abertura do nosso encontro aqui de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês neste encontro, que nós estamos chamando de Conexão ArcelorMittal. Em especial, o vice-prefeito Fabrício Lopes, por meio do qual eu cumprimento a todos vocês que estão convidados aqui hoje. Com muita satisfação que nós retomamos hoje o nosso encontro, como o Lucas bem comentou, que tem o propósito de apresentar os resultados e os destaques alcançados pelos programas sociais que nós temos viabilizado na cidade de João Monlevade por meio da nossa fundação, Fundação ArcelorMittal. Como todos sabem, nós somos uma empresa siderúrgica e nesse contexto, a ArcelorMittal sempre manteve o investimento social como uma das prioridades estratégicas de relacionamento nos territórios onde a gente opera, onde nós temos as operações nossas. A gente acredita que é possível, cada um na sua área de atuação, contribuir para o desenvolvimento das comunidades nas quais a gente está presente. De antemão, eu já agradeço aqui ao município, através da Prefeitura, por ser a nossa principal parceira na implementação de iniciativas da Fundação ArcelorMittal. E dessa forma, agradeço também a todos os demais parceiros aqui presentes. A usina de Monlevade completa em agosto, está chegando, 88 anos e tem uma trajetória muito próxima das pessoas no dia a dia. Desde a implementação da usina, há quase 90 anos, passando pela criação da Vila Operária, que décadas depois foi emancipada dando origem à cidade de Monlevade, cidade essa que se consolidou como polo regional em diversas áreas e da qual eu tenho muito orgulho de estar aqui morando há 20 anos já. Ao longo desse tempo, a nossa operação ela vem contribuindo com esse desenvolvimento, gerando empregos diretos e indiretos, receitas para o município, e não só para o município, mas para o estado também, e movimentando fortemente a nossa economia local. Nós estamos em fase inicial, podemos dizer assim, de um grande projeto de expansão, que vai proporcionar a nossa capacidade de produção. Esse projeto não parou, ele continua andando, e é um projeto realmente que vai mudar a nossa realidade. É um projeto grande, ousado, que está sendo implantado e será fundamental para a nossa competitividade no mercado de aço. E, consequentemente, trará muitos benefícios duradouros, principalmente após a fase das obras. Como estamos falando de resultados, no ano passado a nossa unidade de Monlevade foi certificada no padrão Responsible Steel. Foi a primeira unidade da ArcelorMittal Longos no Brasil a receber essa certificação, na qual alguns de vocês tiveram, inclusive, a oportunidade de participar nesse processo, da qual a gente também agradece. Essa norma, Responsible Steel, é uma norma internacional que busca identificar o comprometimento da empresa no que tange as questões ambientais, sociais e de governança. E nessa linha, manter uma agenda rotineira e transparente, como a gente vai ter aqui hoje, é importantíssimo para tratar dessas questões com vocês, com a sociedade, e no nosso caso, na certificação, foi um fator preponderante para que a gente tivesse obtido esse reconhecimento. Por fim, agradeço mais uma vez pela oportunidade de contar com a presença de todos vocês aqui hoje, na certeza de que juntos podemos construir uma cidade e uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado. O Lucas já antecipou a alegria que a gente está aqui hoje de retomar esse evento, e ele é mais que especial, porque ele conclama a parceria que a gente tem com a nossa cidade, com os nossos stakeholders. Está muito feliz mesmo de estar com vocês aqui, e também agradecer a presença dos meus colegas da usina que puderam estar aqui com a gente. A gente sabe da agenda apertada lá embaixo, mas que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Bom, a ideia é passar um pouquinho do que seria a ArcelorMittal, Eu sempre insisto que todo mundo de Monlevade deveria se sentir um pouco dono da empresa.
Mas é óbvio que a gente faz parte de um grupo muito grande, então é importante que vocês também saibam da dimensão dessa empresa aqui, o quanto ela é importante nesse cenário da indústria do aço. Esse é o meu objetivo que eu vou começar a passar para vocês aqui. Eu devo terminar a apresentação por volta às 13h40 e a gente libera vocês para almoçar. Vamos lá. Bom, no mundo, gente, a gente se autoconclama também líder na produção de aços, né, e um dos principais produtores, né, de minério de ferro também. Hoje nós temos aproximadamente 158 mil empregados mundo afora, espalhados em 155 países, e também somos líderes em pesquisa e desenvolvimento, já que a gente tem 11 centros de pesquisa e 1.300 pesquisadores. Então, vocês verem que a empresa, de fato, ela é bem grande. Nós começamos com o mundo, só que agora a gente vai viajar para a América Latina, mais próximo aí de todos nós. A gente também na América Latina, a gente é líder na produção de aço. Também somos a primeira, que a gente chama de siderúrgica integrada, ou seja, a gente foi a primeira a receber o minério de ferro e transformá-lo em aço. A gente também é dono da primeira planta de salinização, que fica lá no Espírito Santo. E temos 30 unidades na América Latina espalhadas aí, Brasil, Argentina, Costa Rica e Venezuela. São 30 unidades espalhadas nesses países aí. E aqui no nosso país, hoje a gente tem aproximadamente 18 mil empregados. Provavelmente esse número vai mudar, porque recentemente a ArcelorMittal adquiriu as operações da Pecém, lá no norte do país, lá no Ceará. Esse número deve aumentar com os colegas que vão chegar para a empresa. Nós somos donos do primeiro lab de inovação aberta do mundo, a gente chama de ArcelorLab, é um orgulho para todos nós. A nossa capacidade de produção no perímetro aqui do país, ela está instalada em 15 milhões e meio de toneladas de aço bruto e 7,1 milhões de toneladas de minério de ferro, porque a ideia é que a gente também seja autossuficiente, né, em minério de ferro, por isso a operação conjunta aqui no país. Bom, aqui é só uma dimensão para vocês verem da operação nossa, né? Como é que a gente está bem espalhado e o quanto que a gente pode dizer assim, tudo bem, a ArcelorMittal é global, né? Ela está presente na América Latina, está presente no Brasil, mas a gente pode dizer também que ela é um pouquinho mineira, né? Só pelo o mapa ali dá para a gente ter a dimensão de que ela é bem mineirinha também. Isso é legal para todos nós. Mas a gente está espalhado no país todo e isso nos dá muita competitividade, né, frente à concorrência, muita capilaridade para poder vender produto, então isso é importante para a gente também. Bom, e aí agora falando da nossa unidade, que todo mundo conhece, espero que todo mundo conheça, e falando da nossa cidade também, né, a capital do fio máquina, já trabalhando um pouco esse conceito que a nossa Câmara está colocando para a gente, então é importante a gente já começar a ter ideia de que a gente representa de fato a capital do fio máquina, que é o nosso produto principal, é o produto que a gente tem orgulho e sustenta um monte de família aqui na cidade. Então esse aqui é o nosso principal objetivo, né? Obviamente trabalhando com segurança, com saúde, com pessoas bacanas, isso é que faz a gente acordar todo dia e trabalhar com muita felicidade. Bom, nós vamos fazer 88 anos esse ano, né? O Fabiano já antecipou, e nós somos a única usina do segmento de longos que ela é integrada, ou seja, a gente recebe o minério da mina do Andrade e transforma em aço. No segmento de longos nós somos os únicos dessa forma, o que aumenta a complexidade na nossa operação, mas ao mesmo tempo nos dá um produto mais nobre em termos de mercado, que é esse que todo mundo chama, todo mundo já conhece aqui na cidade, fio máquina, é o que está no meio aqui. Meu pointer não está funcionando, não. Então você olha no meio lá, o grandão é o fio máquina. E aí, o que a gente faz? Esse fio máquina, ele é usado para aplicações industriais. Então todos os outros produtos que vocês estão vendo ao redor do fio máquina, muito provavelmente vocês têm na casa de vocês, né? A palha de aço, eu brinco o seguinte, pode comprar a mais barata, todas as duas, né, tem aço de Monlevade. Então, na sua casa tem aço que é produzido aqui pelo nosso pessoal de Monlevade. Se o seu pneu do carro ele é nacional, provavelmente ele tem aço de Monlevade, que é o nosso steel cord, que é o lá de cima lá, que é aquela cordoalha de aço que envolve a câmara de ar do pneu do carro. De cada 10
8. De cada 10 pneus do planeta, 8 tem aço de Monlevade. Aço produzido por Tiago, por Vladimir, por Fabiano, por Selene, enfim. Isso é que é legal, né? A gente tem, imagina, né? A gente está presente no mundo todo, nossa mão de obra. Mola de suspensão também para o carro, amortecedor, enfim. É muita aplicação que a gente faz. Então é legal que todos vocês aqui, acho que muitos já sabem, mas a gente tem que ter a dimensão do quanto que a gente atinge, o tanto que a gente está presente na vida das pessoas no dia a dia, né? Já há quase 88 anos. Bom, e aí falando um pouquinho da nossa unidade, onde a gente trabalha, hoje nós temos 975 empregados próprios. A nossa capacidade de produção anual está em 1,2 milhões de toneladas de fio máquina de aço, e a gente trouxe para vocês aqui o impacto econômico das nossas operações. Obviamente, né, como vocês bem sabem, esse dinheiro ele não fica todo no município por conta do ICMS, o imposto estadual, mas a gente, no cenário aí relativo a 2002, nossas operações geraram 935 milhões de reais, né, tanto aqui para a cidade quanto para o estado, baseado nos salários, nas compras locais, nos contratos que a gente possui, né, no ISS, no IPTU da nossa planta também. Então é um valor considerável que a gente tem, e a gente sabe desse papel no desenvolvimento do município e o quanto que isso traz retorno para a cidade de alguma forma já há alguns bons anos. Bom, trago também um pouco do nosso compromisso, né, com a gestão ambiental. A gente tem um índice de reciclagem de resíduos de quase 97%, isso é muito importante para a nossa operação, mas também para a comunidade. A gente recircula a água, né? A gente usa muita água para fazer o aço, mas a gente acaba aproveitando a própria água que a gente usa, né, em 98%. Então isso é um indicador muito positivo. O ar também, a gente está com um investimento muito grande nos controles ambientais que a gente faz. Eu vou trazer um recorte desses controles no próximo slide. Também a gente tem uma implementação de um plano diretor de ruído, para a gente poder mapear e fazer uma diagnose para mitigar eventuais problemas relacionados ao ruído das nossas operações nos nossos vizinhos. E também na questão da emissão de CO2, né? O quanto que a empresa tem investido numa energia mais limpa, mas a gente também tem muitas certificações que nos colocam em condições de operação muito favoráveis dentro da legislação vigente. Aí eu trago um recorte da gestão ambiental, que, né, até no compromisso que foi feito em audiência pública no ano passado, a gente já instalou, né, e já estamos usando os canhões de névoa lá no nosso pátio de beneficiamento escória. Isso é uma demanda da própria comunidade. Também realizamos o plantio de 2.000 mudas de árvores, né, o que a gente chama de cinturão verde. Isso, a árvore sempre vai nos ajudar, né? A natureza sempre nos ajuda. E o Fabiano já antecipou aqui, né? Nós fomos agraciados por uma certificação que a gente chama de Responsible Steel, que seria o aço responsável. E essa certificação ela foi muito por conta da própria imagem e da visão que os nossos stakeholders possuem do nosso processo, das nossas operações, muito também do trabalho que a gente faz internamente, muito do trabalho que a gente faz com a Fundação ArcelorMittal. Então essa responsabilização, ela tem que ser parte do dia a dia nosso, e a gente tem que ter muito orgulho dela, trabalhar cada vez melhor e de forma responsável, para que a gente tenha autorização para ter as nossas operações aqui na usina, aqui na cidade. Bom, falando só um pouquinho de pessoas, a gente tem um programa de aprendiz, que a gente chama de AM Aprendiz, eu sou aprendiz. No ano passado a gente conseguiu fechar com 75 jovens de 18 a 22 anos para trabalharem conosco, ter uma qualificação no Senai, depois passar por uma experiência lá na planta com a gente e possivelmente, quem sabe no futuro, ser contratado. Esse programa é muito legal, porque mesmo se ele não é aproveitado nas nossas operações, ele é aproveitado na operação de uma empresa terceira ou em outra empresa, né? Um compromisso também com o desenvolvimento do jovem. Nós mantivemos as vagas de estágio, hoje a gente tem 69
estagiários conosco, e a gente tem um grande desafio relacionado à inclusão e diversidade, principalmente no que diz respeito à presença feminina nas nossas operações. Nós ainda temos poucas mulheres trabalhando conosco, e eu convido a vocês para que nos ajudem a divulgar que sim, nós precisamos trabalhar com mais mulheres, e sim, tem posições para mulheres. Eu estou deixando aqui, não sei que barulho foi, estou deixando aqui o nosso site de vagas. Lá vocês vão poder ver todas as vagas que estão abertas aqui na nossa unidade de Monlevade, como qualquer outra operação que a gente tenha no país. As vagas vão estar divulgadas lá. Então fica aí o convite, a gente vai divulgar mais vagas. Estamos arrumando um esquema de divulgar de forma que as pessoas tenham mais acesso nessas divulgações, abrir mesmo a empresa. E precisa mudar um pouco a imagem de que só entra na ArcelorMittal, né? Tem uma indicação, não é bem assim que a coisa funciona. A gente quer mudar um pouco esse perfil. Vamos lá? É surpresa? Tá bom. Manda bala. Perto de novo? Essa visitação no espaço que a gente está chamando de Espaço ArcelorMittal, que basicamente a junção do nosso passado, da fazenda solar, com o passado ainda mais regresso ainda dos equipamentos que a gente usou aqui no início das operações, mas também com o futuro mostrado aí pelo showroom que a gente conseguiu fazer de forma muito bacana. Ficou um espaço bem legal. Nós já estamos recebendo visita, então todo mundo pode agendar ali pelo 3859-1715, ela ocorre às sextas-feiras. Estamos com a agenda lotada. Eu posso dizer para vocês que está bombando o espaço ArcelorMittal aqui na cidade. Mas para quem é de Monlevade, eu aconselho a visita. Muita gente, semana passada tive a experiência de encontrar com uma moradora daqui, já mora aqui há mais de 40 anos, que ela falou que o sonho dela era conhecer a fazenda, porque ele sempre via passar. Está aberto, é nosso. E eu espero que realmente isso simbolize para todo monlevadense, para todo mundo que mora aqui, o respeito ao nosso passado, a coisa que a gente leva do passado, a gente guarda no coração, o respeito ao presente, mas principalmente uma empolgação danada para o futuro que vem pela frente. É isso. João Monlevade. Mas o trabalho da Fundação ele é regional, né? Então a gente tem programas, projetos também em Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba, Nova Era e São Domingos do Prata, né? Muito em parceria com a ArcelorMittal do Andrade, né? Que é uma outra unidade nossa que fica em Bela Vista de Minas e que conduz essas atividades por lá, né? Então, falando um pouquinho da Fundação, né? Qual que é o propósito da Fundação ArcelorMittal? É transformar vidas das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão, formação de cidadãos e para um mundo melhor, né? E em 2022, o que a Fundação alcançou, né, em termos aí nacionais, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho em Monlevade, mas falando nacionalmente, né? Foi um investimento total de R$73,5 milhões, 66 comunidades atendidas, 364 mil pessoas diretamente atendidas e beneficiadas, 2 milhões, né, quase 3 milhões de pessoas envolvidas em alguma ação, alguma parceria estratégica por meio da Fundação, 593 apresentações de diversão em cena ArcelorMittal, 16 modalidades esportivas,
né, em algum projeto da Fundação ArcelorMittal trabalhou com essas modalidades, e 133 mil pessoas envolvidas na estratégia Liga Steam, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dela. Recortando agora para Monlevade, né? Nós tivemos 12 projetos implantados aqui através da Fundação, 3 deles na área de educação, 6 na área de cultura e 3 em esporte, né? Investimentos na ordem de R$171 mil, né, de recursos próprios, que são os recursos que nos ajudam a operacionalizar algumas atividades aqui, promover, divulgar algum detalhe mais específico, mas eu acho que o mais importante é aquele volume de recursos que a gente conseguiu trazer para a Monlevade por meio dos incentivos fiscais, né? Então nós estamos falando ali de quase R$3 milhões que chegam para a Monlevade por meio dos programas da Fundação, né? Então esse é um valor muito importante, que é um trabalho que a gente faz de beneficiar a cidade por meio desse incentivo que o próprio governo fornece, né? Bom, e agora a gente vai falar assim, área por área, né, de uma forma bem resumida também, o que a gente fez em 2022. Falando de educação, né, o carro-chefe da Fundação nesse ano foi o lançamento da estratégia STEAM, né, que, para quem não conhece, é uma sigla, né, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, e que tem o objetivo de estimular e formar jovens capazes ali de ter um pensamento mais crítico, mais analítico, de forma a contribuir para soluções de desafios que a gente tem no mundo, no nosso dia a dia, na rotina que a gente tem aí nas nossas cidades. E essa metodologia, né, dentro da estratégia da Fundação, ela vem com uma série de iniciativas, né, que vão desde a formação de educadores, a parte de premiação, tem um trabalho também voltado, né, para as mulheres, para as garotas, aí, né, no sentido de estimular essa linha mais analítica e mais crítica da formação na área de exatas, né. Então, no primeiro ano, né, do Liga Steam, a gente já teve ali 133 mil pessoas, né, envolvidas aí no Brasil inteiro. Em Monlevade foram 892 pessoas no ano passado, basicamente no prêmio Liga Steam, né, que é uma dessas vertentes, né, que no passado se chamava Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente, e agora ele se transformou no prêmio Liga Steam, que é um trabalho muito focado no educador, no professor, desenvolvendo projetos, né, junto aos seus alunos para concorrerem em um grande prêmio nacional. E aqui, né, já anunciando, né, o tema de 2023 do Prêmio Liga Steam, e aqui a gente precisa estimular mesmo que as escolas de Monlevade participem, os professores, né, trabalhem com os alunos para concorrer, porque a premiação, né, que pode ser alcançada aqui é algo muito relevante para a escola, né, vencedora. Então o tema de 2023 é 8 bilhões de motivos para a gente mudar o presente, né? Então fica aí para o pessoal ligado às escolas de Monlevade o convite, né, e o desafio para esse ano também. Bom, na parte de cultura, né, a gente fica muito feliz em falar que a gente promove, né, muitas oportunidades e dá muito acesso às pessoas para iniciativas culturais, não só aquelas que a gente traz também, mas aquelas que a gente fomenta dentro da cidade. Eu vou destacar algumas delas aqui. Então, em Monlevade, a gente teve 18 mil pessoas participando desses projetos culturais, né, como plateia ou como público diretamente envolvido, participativo nas oficinas e nas formações. O Diversão em Cena, por exemplo, que é o mais conhecido talvez desses programas que a gente desenvolve aqui, né, ele no Brasil inteiro, ele envolveu 132 mil pessoas, né, 593 espetáculos, mas só em Monlevade a gente teve 27 atrações, parte delas em praça, né, praça pública, e parte dentro das escolas municipais, né, que é uma iniciativa que a gente faz aqui, que deu muito certo, né, já faz alguns anos em Monlevade. Aqui em Monlevade a gente faz, né, em 2 praças aqui, que são bem simbólicas para nós, porque estão próximas à usina, né? A Praça da Matriz São José Operário e a Praça da Paz, ali na Vila Tanque. Falando em Diversão em Cena, né, no ano passado a Fundação também lançou um edital nacional, né, para selecionar projetos nas mais diversas áreas de teatro, música, circo, musicais, dança, né, para compor essa programação de Diversão em Cena, e no investimento de 5 milhões e meio, né, dos 120 projetos inscritos nacionalmente, 14 foram selecionados e vão integrar essa programação ali com o Circular Brasil, né, inclusive aqui João Monlevade. Bom, falando ainda em cultura, né, a gente tem um projeto Forma e Transforma, que na verdade é um guarda-chuva de iniciativas, e debaixo desse guarda-chuva a gente tem uma série de ações que a gente trouxe para a Monlevade no ano de 2022. E nesse pacote, né, a gente conseguiu chegar aí até 8.500 pessoas. Eu já destaco aqui o projeto Moradores, né, que está estampado nessa fotografia, né? Talvez muitos se depararam com essas fotografias gigantes ali na Praça do Lindim,
né? Mas foi um trabalho assim, muito interessante de captação de histórias das próprias pessoas de Monlevade, né, que voluntariamente se dispuseram a contar suas histórias, que foram registradas, né, e esse material compilado está disponível lá no YouTube da Fundação ArcelorMittal para qualquer um conhecer, né, e são as histórias das pessoas que acabam contando a história da cidade de Monlevade. Ainda dentro desse pacote do Fórum Transforma, a gente teve em Monlevade também a Mostra da Diversidade Cultural, e aí foi um trabalho muito legal, que foi uma espécie de festival que a gente promoveu aqui, só com artistas locais e artistas basicamente oriundos, né, participantes de um outro programa que a gente desenvolveu no ano passado, que foi Formação de Lideranças Culturais, né? Então a gente, em conversa, né, com a Fundação Casa de Cultura e com os artistas aqui de Monlevade, a gente entendeu essa necessidade de formação, de capacitação para a produção de projetos culturais, né? Desde a formulação do projeto até o desenvolvimento, captação de recursos, prestação de contas, divulgação e execução do projeto. E a gente culminou essa formação na mostra, com um edital, onde as pessoas puderam, de certa forma, praticar aquilo que elas aprenderam e acessar um recurso para executar essa apresentação cultural, né? 1.200 pessoas aí envolvidas nesse trabalho. O projeto Acordes, também bastante conhecido, já é um projeto de 12 anos aqui em Monlevade, né? Ele é executado lá na Escola Municipal Israel Pinheiro, no bairro Luanda, né? A gente tem 76 jovens, né, fazendo parte do Acordes lá. Mas em 2020, né, o Acordes completou 10 anos, né? Infelizmente, no meio da pandemia, a gente teve esse marco e não conseguiu promover tanto essa iniciativa. Mas em 2022, né, no ano passado, a gente conseguiu lançar o documentário que conta essa história, essa trajetória de 10 anos do projeto Acordes, né? A gente fez um evento lá na igreja, na Praça da Matriz, e esse documentário também está disponível no YouTube da Fundação, e eu convido todos a assistirem, porque é um programa que conta a história assim, de crianças que começaram lá em 2010, né, e hoje aí já vivem da música, né? São crianças já que seguiram carreira musical, então é um projeto que impactou realmente e mudou a realidade de vários jovens aqui de Monlevade, né? E uma coisa legal também dele é que ele começou em Monlevade, né? Ele foi concebido aqui, né? E ele fez tanto sucesso que ele já foi aí expandido pela Fundação lá para a cidade de Piracicaba, em São Paulo, e Feira de Santana, na Bahia, né? Então, e também em Juiz de Fora, né? Se eu não me engano, em Juiz de Fora também a gente tem um Acordes lá. Então, ou seja, é uma iniciativa que surgiu aqui, que deu certo aqui e que a gente conseguiu ampliar para as outras cidades do Brasil. E outras ações, né, que a gente teve também nessa parte de cultura. Falei de formação de lideranças, falei do projeto Moradores, mas tivemos também abordando memórias, né, que foi um trabalho de formação de mulheres, né, no trabalho de bordado, e a gente fez 2 núcleos aqui em Monlevade, um núcleo lá no bairro Santa Cruz, com 25 mulheres, e um outro núcleo em Carneirinhos, para 25 mulheres de diversas regiões aqui da cidade de Monlevade. Um trabalho que deu muito certo também, que a gente pretende ampliar esse ano por meio da Fundação. Falando em esporte, nós tivemos 7.795 crianças e jovens atendidos, né, pelos projetos da Fundação, em todas as comunidades. São 16 modalidades esportivas, como eu falei, várias estão destacadas ali, e dentre essas modalidades, a gente teve 4 que nós trabalhamos aqui em Monlevade: futsal, vôlei, futebol de rua e o handball, e beneficiando aqui ao longo do ano 314 crianças aqui em diversas regiões da cidade, né? E aqui 2 pontos interessantes, né? Em 2022, por este trabalho, né, desenvolvido na área esportiva, a Fundação ArcelorMittal recebeu 2 reconhecimentos muito relevantes, né? O primeiro deles foi a Comenda, né, Incentivadores do Esporte, recebido lá em Brasília, né, como um dos 5 maiores apoiadores de projetos esportivos por meio de Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e também pelo Estado de Minas Gerais como um das principais empresas apoiadoras dos projetos esportivos em Minas Gerais através das leis de incentivo, né? Então, 2 reconhecimentos importantes que colocam a gente aí na posição de destaque nesse campo. Falando de esporte ainda, no ano passado a Fundação promoveu o primeiro torneio Conexão Cidadã, e a gente teve a oportunidade de levar uma equipe de Monlevade para lá, para representar a cidade, uma equipe oriunda de um projeto nosso, e foi uma oportunidade de colocar as crianças ali para vivenciarem a rotina de um atleta, né? Como se fosse uma pequena Olimpíada ali, né? Então o atleta teve toda a preparação, todo o acompanhamento, né? Todo o movimento ali de uma grande competição muito bem organizada pela Fundação. Passando agora para a parte de filantropia, né? Um programa muito interessante que a gente pôde retomar em 2022 de forma presencial
foi o programa Ver e Viver, que é um programa em que a gente faz uma triagem em todos os alunos da rede municipal de ensino, ali nas séries iniciais, para detectar problemas visuais. Uma vez detectado algum tipo de problema, a gente encaminha essa criança para o oftalmologista e, sendo necessário, a gente faz então a doação de óculos para essas crianças. Foram 138 crianças beneficiadas no ano passado diretamente com a doação dos óculos. Ainda na parte de filantropia, né, nós promovemos ano passado, através dos nossos voluntários, 2 edições da campanha de doação de sangue, numa parceria com a Aberta Saúde e com a Fundação Hemominas, né? E para quem não sabe, assim, a doação de sangue ela é feita pela Fundação Hemominas, mas a gente precisa de parceiros para viabilizar a vinda dessa equipe aqui, né? Então a ArcelorMittal entra nessa parte de viabilização da vinda de Hemominas, propiciando, né, esse envolvimento, essa conscientização das pessoas, e a gente conseguiu ainda coletar 300 bolsas aqui que foram destinadas lá para o Banco de Sangue de Hemominas em Belo Horizonte. E também no ano passado, né, logo no início do ano, a gente teve ali aquele acontecimento da grande enchente, né, que acometeu aí, principalmente Rio Piracicaba, Nova Era e João Molevade, ali na região de Santa Cruz, e assim como várias empresas, entidades, parceiros, né, a sociedade que se mobilizou para ajudar essas cidades e as famílias, né, que perderam aí grande parte dos seus bens, a gente também se mobilizou, né, por meio da fundação e da própria empresa, né, uma fazendo uma campanha interna para arrecadação de donativos e outra que foi a própria empresa fazendo a sua doação, né, diretamente aí para os municípios, né. Então, para cada um desses 3 municípios, aí falando de Monlevade especificamente, 50 mil reais, que foram revertidos principalmente na compra de colchões e outros, né, itens ali de primeira necessidade para as famílias atingidas ali na região do bairro Santa Cruz. Bom, e agora eu queria falar dos Cidadãos do Amanhã, né? Cidadãos do Amanhã, para quem não conhece, é uma iniciativa, é um programa da Fundação ArcelorMittal, mas baseado no incentivo fiscal, né, do governo federal no que tange o imposto de renda. E esse incentivo basicamente é que toda pessoa física, né, ou pessoa jurídica que faça a destinação do seu imposto de renda pelo modo completo, ela tem a possibilidade de destinar uma parcela desse imposto de renda devido, né, que já está lá pago, já está ali recolhido pelo governo, né, para programas sociais, para projetos sociais do município onde ela reside, onde ela tem interesse em doar, né. Então, existe um fundo na cidade, né, o Fundo da Infância e da Adolescência, né, assim também como existe o Fundo do Idoso, que a gente vai falar daqui a pouco, e todas as pessoas, empresas, né, que têm a declaração de imposto de renda podem fazer essa destinação. Esse fundo ele é administrado por um conselho, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que lança editais, né, para destinação desses recursos aos projetos sociais. Então, essa é uma forma que todo cidadão tem de destinar o seu imposto de renda, segurar o seu imposto de renda aqui no município para ajudar as entidades que estão aqui, né, vizinhas nossas, do nosso bairro, né, na nossa região. E são entidades que fazem um trabalho muito sério aqui em Monlevade, que há muitos anos, né, já são contemplados com esses recursos e fazem um trabalho fantástico aqui por meio dessa parceria. Eu vou trazer alguns números aqui, né? Em 2020, 2021, a gente ficou praticamente parado de ações presenciais da Fundação por conta da pandemia, mas a Fundação não deixou de atuar, né? Aquilo que foi possível fazer, como é o caso dos Cidadãos do Amanhã, a gente fez, né? E a gente conseguiu arrecadar um bom montante de recursos que foi repassado diretamente para esses fundos. Aqui no ano passado, por exemplo, né, no trabalho de conscientização com os empregados, a gente conseguiu arrecadar entre eles R$94 mil, né? Mais 205 mil ali da empresa, né? A gente depositou no Fundo da Infância no final do ano passado R$300 mil. Né? E se a gente pegar os valores, né, de 2020, que foi 127 mil no total repassado ao FIA, em 2021 R$500 mil, a gente tem quase R$1 milhão aí nesses 3 anos destinados ao Fundo da Infância e que estão chegando nas mãos das entidades para o trabalho social. Né? Se eu pegar também o Fundo Idoso da mesma forma, né? No ano passado a gente depositou lá R$330 mil, né? Que também são utilizados para trabalhos das entidades que trabalham com pessoas idosas. Em 2020 foi um valor menor de 39.500, mas em 2021 R$650 mil, o que totaliza também cerca de R$1 milhão. Então, pegando de 2020 a 2022, nos 2 fundos, na infância e idoso, a gente destinou quase 2 milhões, cerca de R$2 milhões para as entidades que trabalham com esses públicos aqui em Monlevade. E aí, falando nesse tema, né, de fundo da infância, fundo do idoso,
a gente conta muito com a parceria das entidades nesse trabalho, né? E as entidades são representadas pelos conselhos, tanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, quanto o Conselho Municipal da Terceira Idade, né? O CONTE. E eu queria convidar aqui na frente para a gente fazer um reconhecimento desses dois conselhos, né? E reforçar a parceria que a gente tem através da Fundação para continuar apoiando, continuar aportando recursos nesses fundos, porque a gente sabe do trabalho sério que é feito ao longo de muitos anos, né, nessas duas frentes. E eu queria convidar aqui o Eric, representando a Fundação ArcelorMittal, o Eric Marques. Queria convidar também o Fabiano Cristelli, diretor aqui da ArcelorMittal Molevade, para a gente fazer aqui um reconhecimento aos presidentes dos conselhos, né? Queria convidar a subir aqui ao palco, por favor. Queria convidar também a Marinete, secretária de Assistência Social aqui do município. Convidar o Fabrício Lopes, representando o município de João Molevade, né, representando o Dr. Laércio também. Por favor, vamos aqui em cima, né, para a gente convidar aqui os representantes do Conselho. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Wellington Caetano da Silva. Queria convidar agora também, né, representando o CONTE, o Conselho Municipal da Terceira Idade, a Irani Dias, que é a vice-presidente do Conselho, né, representando aqui o Web Fiscal, que é o presidente. Beleza, obrigado pessoal pela homenagem. Então, a ideia também as escolas de Molevade, esse ano a gente ainda vai fazer uma experiência, né, levando um dos espetáculos que a gente desenvolve na praça lá para a região do Novo Cruzeiro, né, então para descentralizar um pouco, levar mais oportunidade para as pessoas daquela região. A gente vai ter uma segunda edição da Mostra da Diversidade, que também foi uma edição de muito sucesso. O Arte de Bordar, né, que vai ser uma evolução do projeto Bordando Memórias, que foi feito lá no Santa Cruz. A nossa ideia é ampliar um pouquinho ali naquela região para outras pessoas, outros bairros ali próximos, né, Vila Tanque, Areia Preta, Centro Industrial. O projeto Acordes, né, que se mantém nessa programação, e o Grafite, parte 2, né, a gente fez a primeira parte ali na região da usina, também uma intervenção na Praça do Povo. O Grafite volta agora em 2023. Na parte de educação, nós teremos ainda o prêmio Liga STEAM, né, que eu já falei no começo ali qual vai ser o tema desse ano. O Liga STEAM, que vai ser o carro-chefe, né, que é uma formação para educadores ao longo de todo o ano. Inclusive o Liga STEAM ele vai ser lançado oficialmente na tarde de hoje, lá na Simon, junto aos profissionais ligados às escolas de Molevade, escolas municipais e estaduais. Então a gente vai ter um evento específico sobre o Liga STEAM hoje. E o STEAM Girls, né, que é uma iniciativa dentro desse guarda-chuva aí do STEAM, voltado aí para as jovens, né, da cidade aqui de Molevade. E aqui uma foto, né, do Dr. Laércio, da secretária de Educação, a Maria, né, lá no Rio de Janeiro do ano passado, no lançamento, no anúncio, né, quando Molevade foi contemplada com essa participação esse ano no Liga STEAM. Na parte de filantropia, a gente mantém o Ver e Viver, né? A gente segue também com os trabalhos, iniciativas de voluntariado, e a gente já tem até uma campanha de doação de sangue prevista, né, Joaquim, para esse mês agora de maio. Você tem a data já exata? Você lembra? Não, mas é em maio, em breve, 27 de maio, então a gente já vai divulgar em breve, né? Quem se interessar em doar, em participar, seja como voluntário doando ou voluntário trabalhando, a gente está sempre à disposição lá para receber. E os cidadãos amanhã, como eu falei, né, dos fundos aí que a gente trabalha. E na parte de esporte, né, nós temos o futebol de rua, que continua, a escolinha de handebol também. A gente vai promover uma corrida e caminhada, que a gente traz para a Molevade também provavelmente no mês de agosto. E uma iniciativa nova, né, que a gente acredita que vai ter muito sucesso aqui, vai ter muito resultado no Molevade, pela marca que esse projeto carrega, né, da escola de vôlei, que é uma escolinha em parceria com o Sada Cruzeiro. E essa vai ser uma parceria Fundação Sada Cruzeiro e Prefeitura de Molevade aqui no desenvolvimento dessa escolinha de vôlei, que a gente agora está trabalhando para organizar e, de fato, iniciar as atividades aqui. E para formalizar essa parceria aqui com o Sada Cruzeiro, a gente não queria deixar passar batido também, né? Então eu queria convidar o Fabiano de novo, o Eric, por favor, aqui.
Bom, então tanto esse projeto da escolinha quanto os outros, né, a gente já está com toda a programação fechada, acertando alguns detalhes para poder iniciar cada um deles, né, alguns já em andamento como a CODES, né, as escolinhas que já são rotineira, né, mas aqueles que a gente precisa se preparar, a gente está nessa fase de organização. Né, o Diversão em Cena, por exemplo, já tem data para estrear, 23 de maio, né, lá na Praça da Matriz São José Operário. Já fica aqui o convite para quem quiser participar conosco. Bom, é isso, né, que eu queria apresentar para vocês, né, um pouquinho dessa visão da Fundação em 2022, qual que é a proposta de trabalho para 2023, falar que a gente está aberto para caminhar junto com vocês, né, então todos os parceiros aqui, de alguma forma, em algum momento, estiveram conosco em alguma iniciativa, né, seja por meio da Fundação ou não, e a gente agradece muito essa parceria e se coloca à disposição e aberto para continuar aí construindo juntos, né, cada um aí naquilo que lhe compete, naquilo que é possível fazer, mas somando esforços aí para a gente contribuir aqui com a nossa cidade. A gente não faz sozinho, né? A gente gera, e o que a gente faz, né? O que é nosso trabalho? É gerar oportunidades. Gerar oportunidades para crianças e jovens que precisam de oportunidades de qualidade, seja elas na cultura, seja elas na educação, seja elas no esporte, e que vai dar uma perspectiva melhor, né? Então é isso que a gente acredita. Por isso que a gente direciona os investimentos e aí para a Monlevade, falando mais para aqui, para esse público, a Monlevade é sempre muito parceira. Então sempre que a gente tem um projeto, um piloto, a gente traz para cá porque sabe que vai ser abraçado esse projeto, que esse projeto vai ter continuidade. E a gente também acredita em investimentos contínuos, né? Transformação não acontece de um dia para a noite. Ela precisa de esforço e tempo. Então quando a gente fala do Acordes, é um projeto que tem 12 anos, aí, completando 12 anos, e que hoje tem alunos, professores. Então, hoje tem professores que foram alunos desse projeto e estão dando aula. Então a gente está formando um corpo de professores, de educadores aqui dentro da música. Então a gente acredita nisso na Fundação, no fazer junto, no criar oportunidade e na construção de parcerias duradouras. E na descentralização, os recursos eles têm, por isso tem outras cidades participando, os recursos têm que ser descentralizados, né? Não é concentrar tudo num lugar e dar oportunidade para mais pessoas. E aí o compromisso meu da Fundação ArcelorMittal é de continuar olhando com carinho para João Monlevade. Obrigado. E ainda cumprimentar aqui o Dr. Wellington, presidente do CMDCA, dizer da sua responsabilidade, mas tem a prefeitura também como sua principal parceira para você desenvolver com toda habilidade e seriedade o trabalho que foi conferido. A Irani, nossa amiga antiga, leve o nosso abraço, ao Hélio também, e dizer que estamos de portas abertas para que junto a gente faça essa transformação tão importante aqui para João Monlevade. Cumprimentar o Otacílio, os sindicatos, os demais parceiros, cumprimentar o nosso chefe de gabinete, Giovanni, em nome dele, cumprimentar todos os nossos secretários aqui presentes, cumprimentar o Grijó, nosso importante parceiro do Hospital Margarida, e em nome deles cumprimentar todos os segmentos aqui presentes, a ASAPAI, os conselhos, as demais fundações, e dizer que na palavra do Lucas, uma palavra-chave para que tudo isso represente: conexão. Sem essa palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E hoje eu trago aqui a palavra do nosso prefeito, Dr. Laércio, que pediu para justificar, fez ontem uma cirurgia no pé direito, mas passa muito bem e já está despachando da sua residência. Então trago aqui em nome dele, Fabiano e Eric, a nossa palavra de gratidão enquanto município de João Monlevade. Podem ter certeza que vocês estão transformando a vida de pessoas onde muitas vezes nós, como poder público, não conseguimos chegar. Então trago aqui, em nome do povo de João Monlevade, esse reconhecimento por essa parceria com a ArcelorMittal. A ArcelorMittal se confunde com a história de João Monlevade, porque elas estão tão entrelaçadas que a nossa comunidade precisa do poder público, assim como precisa da ArcelorMittal. Então contem conosco para novos projetos. Não tenho dúvidas que o Sada Cruzeiro, lançado aqui, será um sucesso em Monlevade e podem fazer de João Monlevade um laboratório para novos projetos.
Vai pular a Yama de Monlevade para o Brasil. Foto dessa linda. Love